Então vamos prosseguir. Só um minutinho, tomar um golinho de água. Vanessa, quer fazer a página pra gente? Tá podendo falar? Tá dirigindo? Tô no trabalho ainda, tô Tá no vendo. trabalho ainda, né? Então tá. É. Luciene? Luciene tá podendo falar? Tá podendo fazer a página pra gente, Luciene? Dá sim. Dá? Então tá bom. Então vamos lá. Pode, pode. Caminho e verdade. Eu vou te pedir pra você fazer a prece primeiro e depois a gente seguir pra página, pode ser? Ah, claro, tá bom. Então vamos lá. Precisando mesmo, pois. Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos a oportunidade, Senhor, de podermos nos reunirmos, mesmo que não seja presencial, mas em pensamento, em torno do seu Evangelho sagrado, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, a entender melhor, que o Senhor possa ampliar o nosso entendimento, Senhor, com relação ao seu Evangelho. Agradecemos pela possibilidade de estarmos participando do grupo e pedimos pelos nossos lares, nossos amores, e que a nossa reunião possa transcorrer num ambiente de paz, de harmonia, e que o nosso irmão, que está dirigindo o estudo, possa ser incluído, Senhor, pelos benfeitores espirituais. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos para a página. A página o livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. A palavra de Jesus está em Lucas, no capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contraste chocante como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fazem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes, mas o mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se
tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras. Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Possível mesmo, né? Não dá. Eu acho que vou fazer um comentário bem rápido, porque eu também não tinha lido ainda a página. Eu acho que aqui Emmanuel está querendo ressaltar para a gente, não dá muito. Porque assim, são várias as opiniões, né? Nem Jesus conseguiu unanimidade, né? Quando esteve conosco aqui, tangível, né? Para nós, ele está conosco todo o tempo, né? Mas naquela época ele estava aqui encarnado conosco, passando os ensinamentos de Deus e dando tudo que ele falava, ele fazia, né? Tudo que ele pregava, com todo amor, com toda sabedoria, ele exemplificava. Então, as opiniões a gente não dá não dá importância se nós estamos trabalhando, exercitando o amor, a verdade, fazendo a nossa parte de uma maneira verdadeira, com coração, com esforço, nós não devemos dar importância a esses companheiros que fazem, como eu posso dizer, que falam levianamente, né, da nossa pessoa. E isso não adianta, porque existe mesmo, as pessoas falam mesmo mal umas das outras, infelizmente acontece. Mas se a gente está no caminho do Evangelho, tentando seguir os ensinamentos de Jesus, né, para nós já não cabe mais esse tipo de coisa, dessa atitude, e não darmos importância à leviandade do companheiro. Né? A gente tem que seguir aquilo que Jesus nos ensinou, seguir o Evangelho. Né? Deixa eu ver aqui. Aí fala, examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade. Realmente, muitos companheiros, né, que não têm ainda o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, não compreendem certas coisas, né? Você vai muito ao centro, você fala isso assim, e às vezes até cobram também de nós a atitude, né? O nosso comportamento. Seus próprios de casa, mas você não é espírita, por que você está fazendo isso? Chama a nossa atenção. Então, é isso. Para Madalena, Jesus é o Salvador. Para Caifás, ele era um revolucionário. Então, o próprio Cristo ele não conseguiu essa unanimidade, né? Mas o que vale e por que ficou? Porque tudo que ele falou, ele simplificou, ele ressuscitou, ele mostrou que não existe a morte. O que ele falou tudo que ele falou
e tudo que ele fez, e tudo que ele exemplificou, ficou para a humanidade, é verdadeiro, é a verdade pura, né? Porque não existe meia verdade, e para outras pessoas que até hoje ainda não acreditam que o Cristo, né, Jesus é o Cristo, né? Até hoje ainda tem pessoas que não acreditam. Então, se o próprio Cristo não conseguiu essa unanimidade na época que ele esteve tangível aqui aos nossos olhos, nós também temos que ignorar certas colocações de certos companheiros, alguma conversa leviana a nosso respeito, a gente esquece isso e toca em frente, né? Toca em frente. Se você tem o seu coração limpo, se você procura fazer, exercitar esses ensinamentos de Jesus, né? Porque é exercitar, né? A ação, né? Com amor. E sabe o seu dever, né? Então, deixa para lá, toca o seu barco. Como diz o popular aqui, né? No popular, o pessoal fala, ninguém paga minhas contas, não tem nada com isso, deixa eu seguir em frente. Deixa eu seguir. Às vezes a gente fica meio hoje mesmo, deu um susto danado, porque eu parei o carro num determinado lugar, que não deveria ter parado, bem feito, e levaram o carro na hora que eu estava indo para a reunião. E quando eu saí do estabelecimento que eu estava, eu falei, roubaram o carro. Fiquei doidinho assim, né? Olha só, né? Tinham rebocado o carro, enfim. Mas, as bobeiras nossas. Mas, enfim, aqui eu acho que eu não tenho mais nada para comentar, não, porque a página eu teria que ler outra vez para poder falar melhor, doutor Zé. Vou Não, tá deixar para ótimo. você Agradeço, porque. esmiuçar aí Não, tudo a, bem. a página. Tudo bem, agradeço, foi maravilhoso. Você está certíssimo, né, no que você posicionou, que você pontuou. É claro que essa página ela também se expande muito mais, né? Claro. Você mais do que ninguém sabe disso, que, por exemplo, na atividade, eu digo que essa página ela tem um peso profundo nas atividades profissionais que exercemos aqui na Terra. É um alerta a todos os espíritas com relação a isso. Porque, por exemplo, é muito fácil a gente seguir as opiniões dos outros. Seguir as opiniões, por exemplo, de um grupamento. Aí, por exemplo, eu posso seguir a opinião de um engenheiro químico de alimentos, me transformo também no engenheiro químico de alimentos e vou trabalhar para desenvolver fragrâncias e sabores para enganar as pessoas e vender alimentos que não são alimentos. E que eu sei que vai fazer mal ao organismo das pessoas. Uhum. Mas tem várias pessoas com opiniões falando parabéns, você conseguiu desenvolver esse novo elemento que mascara, sabe, a pera. Olha lá, ninguém nunca conseguiu desenvolver o cheiro da pera. Você conseguiu quimicamente separar e produzir artificialmente o cheiro da pera. Olha que maravilha! Vamos fazer milhões com essa essência de pera que a gente vai colocar em um biscoitinho mequetrefe que mais vai adoecer as pessoas do que realmente trazer a bonância, como Deus aguarda que possamos agir aqui na Terra. Esse é o problema mais grave dessa página. Porque ele fala, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Parabéns, é isso aí mesmo. Você está conseguindo fazer exatamente o que a gente está tentando fazer, que é enganar todo mundo e criar cada vez mais mentiras no planeta Terra. Para todo mundo viver a mentira e o engano. Essa é outra visão que eu estou trazendo aqui com relação a essa página, que é a visão mais crítica, mais assim, impactante, né? Pode falar, Luciene, fica à vontade. Eu sinceramente não tinha aquilo que você falou, né? Ler essa página. Mas o que você falou estava certo. Não, o que você falou também estava certo. Essa questão das opiniões, por exemplo, você segue fazendo bem.
Por exemplo, você segue sua vida mais humilde e sacrificial. Não, eu quero ter uma vida mais humilde e cuidar da minha família, cuidar do meu filho. E a pessoa fala assim: não, que isso? Você tem que viajar, você tem que passear, você não tem que cumprir seus deveres, não. Né? Você tem que descansar, ficar sem fazer nada. Que a página final aqui, ela fala justamente como você destacou. É possível, ó, e recorda de que não é possível conciliar o dever com a leviandade. Leviandade aqui não é em termos de leviano, não. É no primeiro sentido. É no sentido de negligência, descuido. Você pode ser negligente. Seja negligente com as suas obrigações, não tem problema. Pô, você precisa trabalhar esse fim de semana porque você tem que fazer uma entrega importante no trabalho? Não, não trabalha não, poxa. Você precisa descansar. Você é uma pessoa maravilhosa, você precisa descansar. Ué, descansa ano que vem. Descansa daqui a 30 anos. Mas cumpre o seu dever primeiro. Você está certíssimo o que você falou. É o que eu gosto de dar Não, exemplo, porque o exemplo dos os contrastes chamam a nossa atenção. Você falou muito bem quando você comentou sobre os nossos deveres para com a família, para com o lar. Ué, você pode largar tudo e falar o seguinte: quer saber? Não vou fazer mais nada. Ó, gente, a partir de hoje ninguém usa louça. Todo mundo vai usar copo descartável, prato descartável e talher descartável. Ninguém precisa lavar louça. Isso tem lógica, tem verdade? Não tem verdade. Por isso que essa página ela tá num livro chamado Caminho, Verdade e Vida. Por isso que essa página é não, eu pesada, sei, eu entendi, entendeu? eu só não tinha tido essa visão, mas falando com relação a trabalho, é uma situação bem. Eu, particularmente, trabalhando onde eu trabalhei, é humanamente impossível, assim, dentro da concepção da empresa, tá? Não estou falando de mim, da empresa. E isso me causava muito um desconforto muito grande, porque eu acredito numa coisa, eu vivo e estudo um, um ensinamento, né? De não fazer ao outro que você não gostaria que fizesse, a lei áurea, né? E os ensinamentos e tal. Mas, em determinados momentos, dentro de uma empresa, principalmente nesse ramo, é muito difícil você conseguir. Ou então você pede demissão, entendeu? Do cargo. Porque é muito difícil você trabalhar numa instituição financeira e seguir retamente isso. Não dá, não dá. Porque você tem Então, mas regional, você tem diretor, você tem não sei o quê, você tem cobranças, e você tem que dar resultado, e aí o bicho pega. não, perfeito, tem que dar resultado. Olha só, não estou questionando isso, Luciene, não me leve a mal. Não é a fala que eu Não, querido, eu tô iniciei. te levando a mal, Ó, não. vou dar outro exemplo que quem vai pular vai ser Vanessa. Vanessa vai Ai, querer pular meu no meu Deus. pescoço. Os maiores desequilíbrios hoje da economia do planeta Terra surge da mão, infelizmente, de pessoas que trabalham na área da contabilidade. Os maiores desfalques do planeta Terra, as maiores impressões de dinheiro que foram executadas no planeta Terra, foi a partir de uma canetada de duas, três pessoas sentadas numa mesa para imprimir dólar e entupir o planeta de inflação, entendeu? Então, são N desvios. Se você vê o número de desfalques, o mais famoso do Brasil foi agora, recentemente, 40 bilhões. 40 bilhões de reais é o único processo civil criminal onde existe acusação e não existe acusada. Quem comprou a dívida? Banco do Brasil. Quem vai pagar a conta? O povo brasileiro. O Brasil é uma comédia, cara, com relação a essas coisas. Nós vamos pagar, nós vamos pagar. Esse mesmo grupo aplicou esse mesmo golpe nos Estados Unidos. O que aconteceu? Eu acho que vocês conhecem essa história, né? Eu não vou me alongar aqui, mas vocês devem conhecer essa história. Esse mesmo grupo, esses dois sócios, esses três sócios, aplicaram esse mesmo golpe nos Estados Unidos, tomaram a multa de 5 bilhões de dólares. Lá eles foram pegos, foram condenados e tiveram que pagar uma multa indenizatória de 5 bilhões de dólares. Inclusive, o contador foi preso.
Teve que cumprir pena, detenção. Cárcere privado, não pôde sair de casa. Não pôde sair, no caso, primeiramente semiaberto e depois ficou em regime domiciliar. Aí você pensa, cara, entendeu? É um absurdo. Tá lá, não pode fazer isso. A pessoa vai, faz o contrário. Mas vai ter milhões de opiniões do seu lado falando, pô, vamos fazer o errado. Pô, o errado é legal. Vamos fazer desfalque, vamos desequilibrar e desarmonizar a vida de milhões. Porque se desequilibra a vida de milhões em R$ 10, poxa, são 10 milhões. A mente adoecida é um problema sério. Só que a maioria das pessoas que se cercam da gente possui opiniões adoecidas. Espíritos que não possuem evolução, assim como nós também não possuímos. Temos que sempre fazer o refinamento dos nossos ideais toda noite, durante a prece. Senhor, será que eu estou conduzindo minha vida como eu deveria estar conduzindo? Será que eu estou buscando a verdade? Será que eu estou buscando viver o certo? Será que eu estou prejudicando alguém? Será que eu estou causando um desequilíbrio para alguém? Sem perceber, porque existe aquele erro, né? Igual assassinato, né? Existe o assassinato onde você não teve a intenção de matar, né? Então, existe o culposo e o doloso. O culposo, o juiz vai decidir a sua culpa. Ele que vai imputar a culpabilidade. Por isso se chama homicídio culposo. E existe homicídio doloso. Você quis promover um dolo. Eu quero promover um mal para o outro. Então, se até a justiça da terra já consegue perceber isso, é óbvio que a justiça de Deus também. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, o problema é que sua consciência não percebe isso. Enquanto está fazendo, está com total liberdade executando, a gente não percebe isso. E a gente tende a mergulhar e concordar com as opiniões mais adoecidas do mundo. Então, por exemplo, você vai ver pessoas defendendo regimes que foram implantados em outros países e que assassinou 70 milhões de pessoas. Tem gente que fala assim, poxa, o regime chinês, lá, está dando certo, devíamos fazer o mesmo. Só, mas Mao Tse-tung, ele assassinou 70 milhões de pessoas para implantar aquele regime e continua assassinando até hoje. Não pode ter é uma incoerência total. Como é que eu vou seguir os princípios do Cristo? E quando existe um princípio que eu quero observar, que eu posso ter poder sobre milhões e que isso vai facilitar a minha vida, e tem centenas de pessoas que concordam com isso, e se eu concordar junto com elas, eu estou no time com elas, e elas vão ficar felizes comigo, sabe aquele efeito de manada? Todo mundo está falando a mesma coisa, você vê todo mundo falando a mesma coisa distorcida, adoecida. Aí a pessoa aguarda que você fale a mesma coisa. Nossa, é isso mesmo, vamos fazer isso mesmo, gente, isso é a melhor coisa. Aí você fica assim, você está vendo que está adoecido, que está errado, que está incoerente, você vai mergulhar nessa mesma opinião e vai aceitar essa opinião? Então é sobre isso que ele está falando. Então, quando ele fala que, olha só o que acontece, quando ele fala de falsos profetas, as pessoas ficam achando o seguinte, eu não encontrei profeta nenhum na rua. Todo mundo cismou com isso, porque acha que é profeta, é alguém que está falando o que vai acontecer no futuro, fazendo profecias, né? Todo mundo cismou com isso, profeta aqui. Não é no sentido de profecia. Nunca foi, tá? Profeta, segundo o Velho Testamento e o Novo Testamento, são aquelas pessoas que orientavam e guiavam as pessoas com relação a como elas vão viver, como elas devem escolher, como devem agir. Esse era o principal foco. Profecia era uma coisa, era a cereja do bolo. A massa do bolo e o recheio, a pessoa, o profeta, ficava escolhendo e decidindo. Gente, devemos agir assim. Gente, devemos trabalhar assim. Gente, devemos nos empenhar dessa maneira. Sempre foi nesse sentido. E todo mundo entendia, nossa, essa pessoa é um profeta. No seguinte sentido, nossa, essa pessoa consegue liderar o nosso grupo para que possamos todos evoluir. É no sentido de liderança. Agora, temos que ter cuidado. Existem muitas falsas lideranças. Inúmeras falsas lideranças. Então, muitas pessoas são grandes magnetizadores, eloquentes, sabem falar bem, executam bem a palavra, conseguem criar e apresentar várias lógicas incontestáveis. Mas, no final, se você espremer,
não tem a verdade do Cristo, não apresenta o caminho do Cristo, não apresenta a vivência do Cristo. Então é esse o ponto, assim, nevrálgico da situação. Temos que ter muito cuidado. Poxa, mas eu tenho grande estima por essa pessoa. Eu acho que essa pessoa nunca vai falar uma coisa torta. Qualquer um pode falar uma coisa torta e pode ter uma opinião torta. Nós que somos, sabemos com relação à mediunidade, que todos nós somos médiums, às vezes a pessoa está meio irritadinha, está meio nervosa, baixa o seu nível vibratório, começa a ter opiniões completamente desajustadas, desequilibradas, distantes do caminho do Cristo. Não, a decisão que você vai tomar, a opinião que você está escolhendo, promove o bem de todos? Sim ou não? Não, promove só de um grupo. Ou só o meu bem? Cuidado. Atenção. Cuidado, existe métrica para você tentar entender. Se não promove o bem de todos, se não promove. Ah, mas está me excluindo desse bem. Promove o bem de todos e quase que me exclui. Melhor ainda. Você seguindo a sua opinião é melhor ainda. Porque geralmente as opiniões que nós adotamos são sempre aquelas que têm um segundo interesse por trás. Ok? Então, Luciane, aquilo que você colocou está certíssimo. É claro que você, quando vai querer seguir uma vida reta, poxa, Luciane, vamos sair para beber, bebe aqui, toma vodka, fica doidão, não sei o quê, é muito bom ficar assim, que você pode desligar o pensamento contínuo, e é maravilhoso. Você fala, não quero isso. Isso vai fazer mal ao meu corpo físico, que eu tenho como empréstimo. Meu uniforme de trabalho, daqui a pouco eu tenho que devolver ele. Vou ter que entregar e vou ter que devolver. Eu tenho que prestar contas ao patrão. Esse uniforme de trabalho não é meu. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir sua Aconteceu uma opinião. coisa comigo, Zé, abrindo um Sim. parêntese rapidinho. Quando eu, eu, eu entrei na faculdade e por problemas pessoais eu tive que trancar a matrícula e tal. Mas muitos anos passaram e aí eu precisei voltar, né, a estudar e tal, e trabalhar, né? Trabalhava em Botafogo nessa época. E o meu gerente, ele era uma pessoa extremamente, assim, ele era duro, mas tinha um coração maravilhoso. Mas ele era, né, era uma pessoa, ó, certo é assim, tem que fazer isso, tal, tal, cobrava, mas era uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico. Eu me dou com ele até hoje, graças a Deus. E, e ele, uma vez, aconteceu uma coisa engraçada, e dá para puxar um gancho do que você está falando. Eu tinha aula quinta e sexta-feira. Quinta eu tinha aula de matemática financeira e sexta-feira eu tinha aula de estatística. 3 aulas, não, todo o período era estatística. E para mim era, não, era uma matéria complicada. Aí sexta-feira o pessoal se reunia, né? Claro, saía do banco, ia todo mundo tomar uma cervejinha, ainda mais ele chamava o pessoal e às vezes ele pagava lá e tal. E aí o pessoal ia a turma toda, né? Aí eu ia para a faculdade, porque primeiro que eu não bebo, né? Aí eu falei, aí ele falava assim, pô, vamos hoje, vamos lá tomar uma cervejinha, você quer mas eu não bebo. Mas você é muito. Ah, meu Deus, como é que fala? Esqueci a palavra. Caxias. Caxias. Eu falei, mas eu tenho faculdade, eu tenho aula hoje, não posso faltar. Ah, você é muito Caxias, não pode faltar na sexta-feira? Ah, vamos lá, vamos ser. E eu nunca eu nunca me reunia com ele, porque se eu perdesse uma aula de estatística, na outra semana eu não sabia nada, porque eu tinha dificuldade de estatística. E eu ia para a faculdade, ia todo mundo pro barzinho, tomar lá cervejinha, bater papo, nada contra, tá? Só estou fazendo porque ele fazia isso comigo. Ele sempre ficava me chamando de Caxias, de Caxias. Ah, você é muito Caxias. Não, tá hoje a faculdade, o que tem, não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso ir.
Pois é, então, mas assim, é justamente isso. A pessoa não entende. Por exemplo, eu não gosto de ambiente de bar. Eu, particularmente, pessoalmente, não gosto. Às vezes tem aniversário, a pessoa me convida. Eu não vou falar não. Eu acabo indo e tal, né? Vou lá, participo, fico lá, e a pessoa fica chateada porque eu não estou bebendo. Não, mas já tá pago, pode beber. Eu falei, mas eu não bebo. Não, você não está entendendo, a bebida tal XPTO. Eu falei, você não entendeu, eu não bebo nada, zero, nenhuma gota de álcool. Eu não consumo álcool, desculpa. Fica tranquilo. Também se eu um dia te chamar para algum outro lugar e que eu não vou te forçar a tomar um suco de clorofila. Ou qualquer, entendeu? Que às vezes as pessoas só sentem que estão exagerando quando você fala o inverso, né? Aí a pessoa, você bebe clorofila? Eu falei, claro que não, pô. É só pra você entender a situação que você tá tentando me colocar, pô. Eu não vou beber pelos seus lindos olhos azuis, pô. Eu não vou fazer isso pra te agradar. Porque é o mal de todo drogado, né? Todo drogado ele age dessa forma. Ele quer te forçar a você se drogar junto. É um fenômeno isso. A pessoa parece que sabe que não tá bem, sabe que isso não deve existir, coexistir com ele, mas ele quer que todos estejam fazendo. Pô, se tiver um não fazendo, incomoda. A pessoa fica incomodada. Lógico que quem está Mas incomodando. assim, ele queria me tirar do meu caminho, né? Ele queria, assim, ele me incentivava a fazer aquilo que não era bom para mim, que era ir para a faculdade, Então, mas para ir entendeu? na cabeça dele, olha só o que acontece na cabeça dele. Poxa, você tem que relaxar. Você também tem que curtir a vida. Você tem que se desligar de tudo, se desligar dos seus deveres. Você tem que ser É isso negligente. mesmo. Você tem que ser um pouquinho mais descuidada. É justamente o conceito da palavra leviandade. Gente, eu tô falando sério. Eu posso pegar aqui, ó. De repente vocês podem não estar acreditando em mim. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Eu vou carregar aqui porque às vezes eu posso estar falando e vocês podem não estar acreditando no que eu estou falando. Deixa eu carregar aqui para vocês observarem aqui. Sinônimos. Leviandade. Aqui, ó. O primeiro significado. Tem dois significados principais: falta de prudência e falta de seriedade. Tem os dois. Naquele texto lá, ele está fazendo um contraste entre o dever e não cumprir o dever. Ou seja, a imprudência, a irreflexão, né? Irresponsabilidade, descuido, desatenção, negligência, incúria, ou seja, não fazer nada. Isso é o significado de incúria. Ah, não, vou ficar sem fazer nada. Desleixo, desídia. É o descanso, você tem que descansar. A pessoa só quer descansar o tempo todo. A pessoa só quer descansar o tempo todo. Você quer aprender sobre o raio da estatística, ela quer que você descanse, entendeu? É sobre isso que acaba sendo o gargalo todo, né? Deixa eu fechar aqui esse outro browser aqui. Pronto. Então é sobre isso que a gente estava comentando. O contraste entre o dever e o descuido. E você deixar de lado. Né? Sei lá, eu tenho que construir uma parede gigante. Eu sei que eu vou levar, se eu concentrar tijolos, 10 tijolos por dia, eu vou levar, sei lá, 28 dias. Ah, quer saber? Não vou sentar tijolos agora, não. O tijolo não vai para a parede sozinha. Opa, peraí, acho que eu fechei aqui, calma aí. Vamos lá, eu sei que eu estou avançando com o horário aqui muito rápido, o horário passa mais rápido do que a gente consegue avançar. Só para tentar explicar para vocês a intenção pelo caminho pelo qual eu quero seguir com relação à questão das opiniões. Né? E isso impactou Lucas profundamente. Impactou Lucas profundamente. Por quê? Qual era o pensamento de Lucas e de todos os discípulos, de todos os apóstolos, especialmente Tomé? Tomé estava sempre preocupado que as pessoas o reconhecessem como aquele que está operando em nome de Deus. Inclusive, isso tem uma passagem no livro Boa Nova, depois eu vou até colocar aqui também para vocês ouvirem novamente, e que ele narra, né? Então, só você ficar falando que você está falando em nome de Deus, o que importa é o que você está fazendo em nome de Deus.
né? Se o que você está falando está causando desagregação, está estranho. Se você que está falando está causando desunião, está estranho, né? Você tem que analisar a consequência final do que está sendo falada. Então, essa questão das opiniões é complicadíssimo. Por quê? Sempre temos a tendência de nos afinizarmos com as frequências que nós vibramos. É um processo de sintonia. É inerente a cada um de nós. Não é algo que a gente escolhe. Nossa, a pessoa gosta de tal coisa porque, sabe, porque a pessoa não presta. Não é isso. É uma questão de sintonia. As pessoas estão em certas vibrações, em certas percepções de vida e vão se afinizar a certas ideias, a certas ideologias, a certas filosofias, independente se ela viva aquela filosofia ou não de vida. Mas ela vai entender como uma opinião e vai querer seguir aquela opinião, vai querer seguir aquelas pessoas. Somos assim, né? Então, é por isso que ele está falando, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, muitas pessoas existem que parecem ser estimáveis. Nossa, a pessoa é muito respeitável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Aí vem a dica, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. É engraçado, quando as pessoas estão para fazer uma coisa errada, ou para fazer uma coisa que a pessoa não tem certeza se está muito certa, parece meio estranho, sabe? Ela se sente constrangida, há um constrangimento para agir, há um constrangimento para mergulhar e cumprir o que está sendo solicitado ou demandado. Então é isso, ninguém vai responder pela consciência dos outros. Nós só podemos e só devemos, né, e só vamos responder realmente pelas nossas próprias consciências. Então, como ele comenta, rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Poxa, você podia estar ganhando milhões, você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo aquilo, você escolheu uma vida mais humilde, que absurdo. Que loucura isso. Pô, você podia estar desenvolvendo isso aqui para enganar os outros. Você podia, comprar uma coisa da China que é ruim, que você sabe que é ruim. Você troca a foto na internet, coloca uma outra foto, mais bonitinha, e revende. Você vai faturar um monte de dinheiro. Vai você falar para alguém que isso é loucura. Olha, eu não concordo com isso. Eu acho isso péssimo. A pessoa vai abrir o produto e vai ver que está enganada. Ela não é a mesma coisa. Mas aí já vendeu, né? O Brasil não tem legislação assim que vai correr atrás desse prejuízo mesmo, então aproveita. As pessoas são assim, cara. É uma coisa doida. É uma coisa sem sentido. Não tem o menor sentido, né? Então, até falamos sobre isso também na evangelização, né? Chegamos na evangelização, eu falei assim, quem aqui quer fazer um comercial dessa sandália? Essa sandália aqui, eu mostrei uma sandália lá diferente. Eu vou pagar 50 mil reais para você fazer um comercial de 5 minutos. Quem quer fazer? Todo mundo, eu. Eu falei, vocês não usam esse produto. Então, todo mundo calça no pé. Aí todo mundo sentiu que estava machucando o pé. Então, agora você vai ali na frente e fala que ele é maravilhoso, que ele descansa os seus pés, que ele faz, parece que está pisando na pluma. Aí todo mundo, poxa, mas eu vou estar mentindo, mas eu vou te dar 50 mil reais. Aí a criança, mas poxa, não sei, tá bom, eu te dou 200 mil reais. A criança, tá bom, então eu aceito. Aí eu falei, tá vendo? Não é que você não quer falar mentira, é só questão de ajustar o preço. Ajustando o preço, você se vende. É essa prova que vocês estão experienciando e vão experienciar aqui na Terra. Vocês vão vender a sua consciência por trocar de dinheiro, por alguma coisa específica. Vocês vão vender os seus princípios e você vai ser desafiado o tempo todo a se manter nos seus princípios. As coisas ficam olhando com o olho regalado, né? Porque assim, por que eu falo com as crianças desse jeito? Não tem espírito novo ali não, é tudo espírito velho disfarçado de criança. Tá todo mundo se fingindo de criança. Não tem ninguém ali, tem ninguém ali novinho não, é tudo espírito velho barbado. Pode falar, Paloma. A verdadeira porta larga, né? Que todo mundo conhece, né?
Principalmente os figurantes aí, né? Os espíritos velhos vestidos de criança. Então, mas concorda que é uma opinião? Não, mas eu vou ali, eu só vou expressar uma opinião. Poxa, mas às vezes as pessoas gostam de você e aí vão comprar aquele produto só porque gostam de você e a pessoa vai acreditar que você está falando a verdade. Não, ninguém vai acreditar nisso, todo mundo sabe que é comercial para fazer dinheiro, né? Não, as pessoas não sabem disso. As pessoas vão ser influenciadas, você vai influenciar as pessoas com o comercial. Não, tudo bem, você quer realmente fazer o comercial? Você quer realmente assinar esse contrato? Coloca uma exigência. Você só vai fazer o contrato depois de 1 ano de uso do produto. Ou 6 meses depois de uso do produto. E você vai falar a verdade, o que você sentiu, o que você achou ruim, o que você não achou ruim. É isso. Não, você tem que falar o que a gente está mandando você falar. Desculpa, então não quero, procura outra. Quem faz isso? Se oferecer 1 milhão em 5 minutos, ganhar 1 milhão em 5 minutos, só estamos ajustando o preço da sua consciência, entendeu? É sobre isso. É uma loucura. Como é que todo mundo pode concordar com isso? Causar um impacto em milhões e milhões de pessoas, enganando milhões de pessoas? Esse é um grave problema que se sucede hoje. A verdade está distante de ser o interesse da humanidade por enquanto. Pode falar, Paloma. E aí cai naquele preço assim, né? Quem é espírita conhece o valor real de que vai ser pago mais tarde, né? Com essa reencarnação e tal. Mas assim, não quer dizer nada não, tá? Não quer dizer que o espírita não vai ser comprado, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Mas a gente vai fazer sabendo que a consequência lá na frente vai ser cobrada. Agora, aquele que não conhece, não acredita, não faz questão de acreditar por conveniência também, é muito complicado, né? É muito complicado. E aí, quando cair mesmo a ficha, né, que nós somos espíritos, né? Então, aí vai ser duro, né? Mas a gente vai ser duro mais ainda, porque a gente vai fazer consciente sabendo do que vai acontecer, né? Não, sim, mas isso não ofende Deus, isso não ofende Jesus. Eles sabem que nós temos a tendência a seguir o que acalenta mais os nossos desejos centrais. Ele sabe disso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que a gente fique nisso para sempre. Por isso que Jesus veio à Terra. Ele quer que a gente não fique nisso para sempre. Que vamos ter tropeços, que vamos nos enganar, que vamos nos iludir, pode ter certeza. A quantidade de pessoas que entram na política, acreditando que vão fazer uma grande diferença, acreditando que vão fazer uma grande mudança. Só quando ele chega lá dentro, é o partido que manda nele. Aliás, vocês sabem, né? A gente não vota em pessoas, você vota primeiramente no partido. Por coincidência, pode ser que aquela pessoa que você votou seja eleita. Mas você está votando no partido, não é na pessoa. Se você não concorda com os ideais daquele partido, escolha outra. Porque a chance daquela pessoa entrar pelo chamado voto proporcional, vocês sabem, né? 85% do Congresso brasileiro não foi votado por ninguém. É tudo chamado voto proporcional. Um partido recebeu X votos, criaram uma regra de proporcionalidade e o partido pode colocar outras pessoas para dentro que estão na legenda, que estão concorrendo e que não conseguiram voto. Chamado voto proporcional. Isso é bem antigo, gente. Isso não é novo, não. Mas todo mundo vai gritar que isso é democracia. Ei, mas espera aí, mas isso é uma ideia estranha. Eu não concordo muito com isso. Já era. Já foi, entendeu? Então, dependendo de que lado você está do balcão, se você está do lado de dentro do balcão, na esfera do poder, você concorda com essa estrutura. Quando você está do outro lado do balcão, em que você não está recebendo nada por esse tipo de desequilíbrio, você não concorda com essa estrutura. Ambos estão ainda perdidos, tentando achar o verdadeiro caminho de como é viver a vida. Todos nós ainda estamos aprendendo a viver o caminho melhor possível. Por exemplo, por que você recebe aula nas escolas sobre história? Todas as vezes que estão contando uma história,
a história pra gente da nação, a história pra gente de outro país, do mundo, que não sei o quê. Por que que eles contam tanto essas histórias? Não, é pra gente aprender com a história. Como para aprender, o mundo continua em guerra do mesmo jeito. Então a gente é péssimos aprendizes, né? Não é para aprender. É para você concordar. Você tem que concordar com aquelas escolhas que foram feitas. E dizer o seguinte, ó, tá vendo, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá vendo? Não teve jeito, só podia desencadear isso. Aí você fica, como assim só podia desencadear isso? Eu lembro bem quando eu estava na sexta série, eu lembro porque só faltou todo mundo me agredido na sala de aula, né? Eu não entendi, né? Porque para eu falar abertamente, me expressar, falar o que eu pensava, foi numa aula de geografia, e aí o professor estava defendendo a globalização. E defendendo a globalização, que não sei o quê, como isso vai ser maravilhoso, que não sei o quê. O Brasil não tinha aberto a economia ainda, né? O Brasil só foi abrir a economia muitos anos depois. E eu peguei e falei, acho que essa ideia é totalmente louca. Não tem sentido nenhum. É lógico que os outros países que têm mais recursos, eles vão tentar manter você eternamente endividado, eternamente com complicações. Você vai querer comprar coisas que o seu país não produz, porque você vai querer viver igual a eles. Você vai querer ter o carro que o americano tem, mesmo você sem ter dinheiro e capacidade produtiva de ter. Você vai querer gastar energia elétrica sem ter capacidade de produzir energia elétrica. Você vai querer viver os ideais de outro país sem conseguir produzir aqui. Eu sou totalmente contra isso, é uma ideia doida. Pô, eu fui destroçada na sala de aula, todo mundo. Eu Até que ia ter medo de ter você como aluno. fui destroçada. Todo mundo, todos os alunos ficaram contra. Eu falei, vocês concordam com isso? É sério, mas vocês estão concordando com isso? Vocês acham natural? Vocês acham que a globalização vai ser boa para todo mundo? É isso. Aí todo mundo ficou assim, claro que vai ser maravilhoso. Aí eu fiquei olhando assim, pessoal doido, cara. Eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser uma loucura total. Mas não adianta. Aquelas opiniões. Era mais fácil eu ter concordado. Então eu falei assim, não, é verdade, vai ser maravilhoso. Pronto, acabou o assunto, não precisa falar nada. Até para você expressar uma opinião hoje em dia é muito difícil. Outra opinião que eu fui expressar uma vez e quase que me trucidaram também. Ah, você concorda que a mulher deve trabalhar e o homem também deve trabalhar e deve ter direitos iguais? Eu falei, completamente não. É óbvio que não. De jeito nenhum. Que direitos iguais? Impossível. Sou totalmente contra essa coisa de direitos iguais. Aí todo mundo, como assim? Você quer que a mulher não tenha direitos? Eu falei, não, você não entendeu. Deixa eu explicar. A mulher cuida de uma missão divina chamada vida. Eu não posso dar à luz. Eu não posso cuidar do bebê nos primeiros meses. Não no sentido do leite materno. Eu tenho um monte de coisa que eu não posso fazer. Qual era o certo? A mulher vai trabalhar 4 horas. E todos os homens da empresa vão trabalhar 3 horas a mais, sem ganhar por isso. Esse que eu acho que é o certo. Ó, temos 10 mulheres aqui nessa empresa. As 10 vão ter mais 3 filhos, cada uma. Nós vamos apoiá-las. Elas vão ter os filhos e todo mundo vai fazer a mais o trabalho que elas não vão poder estar aqui fazendo. O salário dela continua igual e nós vamos trabalhar mais para a manutenção da vida do planeta Terra. Pô, vários homens queriam me trucidar. Você é louco! Você nunca pode falar isso por aí. Vai que isso pega. O cara tava com medo de trabalhar mais, ganhando a mesma coisa. Aí eu fiquei assim pensando, cara, mas você não tem como produzir vida, cara. Você tá entendendo que você vai precisar reencarnar? Você vai ter que achar uma mãe. E essa mãe, se ela estiver trabalhando, muito ocupada com isso, com aquilo, ela não vai poder ter bebê, cara. Aí ele ficou assim, não, mas é nada. O certo era meio expediente. E os outros homens que trabalham até tarde para doar o seu tempo para aquela vida. Aí todo mundo, não, mas que isso? Isso é uma desigualdade. Você quer causar uma desigualdade? Eu falei, não, isso vai ser a igualdade. E isso vai ser o futuro. Pô, tentaram pular até no meu pescoço. Foi muito Mas, engraçado. na verdade, ia ser a mesma coisa, né? Porque a gente chega em casa e ainda trabalha, né? Então, assim, seria elas por elas, né? Nós sem receber e eles trabalhando a mais sem receber também, né? Não, mas você entendeu? Eu tô falando com relação ao valor da vida. Entendi. A mulher tem uma missão profunda. O certo é o homem ajudar nessa missão.
Entendeu? Tem que ser feito isso é inevitável, é inexorável, não tem como esconder essa verdade. Mas a sociedade vem contando essa mentira para o planeta Terra. E o que está acontecendo com os países mais desenvolvidos, os países mais bem, como as mulheres com maior nível de educação, está tendo uma queda vertiginosa de população. Não estão nascendo mais crianças. Gente, eu vou precisar abrir uma nova sala. Eu vou mandar o link para vocês. De lá a gente continua, tá bom? Falta um minutinho. De lá a gente continua para fechar aqui e a gente ir para o livro dos médios. Desculpa pelo avançar da horária. Vamos lá. Vou gerar um novo link e mando para vocês. Só um minutinho. Retomando aqui a linha do pensamento, a gente tem até dificuldade de imaginar o que é o melhor, o que é, assim, o mais coerente, o mais palatável, o mais sensível, o mais amoroso, o mais bondoso. Porque, assim, sendo sincero, falta bondade no nosso coração. Falta renúncia no nosso coração. Falta disposição de querer ser mais para o próximo, para todos. Então, é essa dificuldade que nós temos até de imaginar. Poxa, como que nessa atividade a vida poderia ser melhor? Conciliando todas as obrigações de todos, principalmente a gente cuidando ao máximo com relação à vida. Porque Deus nos convidou para participar do processo divino chamado vida aqui na Terra. É um convite formal. Vocês estão com essa responsabilidade. Conto com vocês. É isso. É essa questão, entendeu? Então, voltando aqui rapidinho para fechar aqui a página para a gente não se perder. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Sócrates não foi compreendido. Sócrates, ministro do Cristo. O Cristo despachou um dos seus ministros para auxiliar no desenvolvimento do pensamento, na expansão do pensamento e da capacidade de pensar coerentemente ligado ao bem e à verdade. O que aconteceu? Teve que tomar cicuta, foi condenado à morte. Então, o prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Então, o mestre, em sua época, não reuniu simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras? Você acha que está fazendo certo? Você acha que está vivendo mais correto? Por que você está preocupado em ser igual aos outros? É isso que ele está perguntando. Cada um responde por sua consciência. Por que você está preocupado em querer exercer a consciência do outro? A gente sabe por quê. A gente exercer a consciência do outro. Eu acho que a grama do vizinho é mais verde. Eu acho que ele é mais feliz. Eu acho que a pessoa está tendo aquelas escolhas na vida, aquela pessoa está sendo mais feliz. Se ela está sendo mais feliz, eu queria tanto escolher o que a pessoa está escolhendo também. E por aí vai, é uma coisa sem sentido. Mas, infelizmente, é assim. Nós sempre vamos ser atraídos pelo nosso desejo central. Nosso desejo central, por vezes, é ficar rico, milionário. Pode apostar. Mesmo você se esforçando por querer ter uma vida mais simples, quando você for se perceber, com o passar do tempo, você vai ter uma tendência a seguir naquela direção. Por quê? Porque é um trabalho longo, árduo. Transformação do mundo íntimo não é um trabalho de 5 dias ou 5 encarnações. É de milênios. Demora muito tempo. Por isso que a gente precisa de um local para a gente se provar que temos condições de nos libertarmos do que acreditamos que temos capacidade de nos libertar. Então, cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Mas como assim? Eu tenho que ficar preocupado com o que a pessoa ignorante e caluniadora ela está falando? Não é isso. É porque geralmente caluniador e ignorante
ele não está caluniando e sendo ignorante sozinho. Não é um ou dois espíritos que estão ajudando, são vários. E eles têm uma estratégia muito interessante. Cada alma meio que brilha uma cor diferente de acordo com os princípios que ela é mais apaixonada. Se ela quer ser uma pessoa famosa e ter aplausos, ela continua com esse desejo de ser famosa e tendo aplausos, até mesmo em qualquer conversa. Está conversando com 4 pessoas. A pessoa quer se destacar na conversa de 4 pessoas. A pessoa está conversando com, sei lá, 3 pessoas. Ela quer se destacar, né, com relação a 3 pessoas. Se ela achar que alguém se destacou mais, ela vai tentar falar uma coisa no final para tentar se destacar mais ainda. É só um exemplo, gente, tá? Só para dar um exemplo. Porque fica evidente, às vezes pela fala, como a pessoa se sente. Não tem nada de mal nisso. A pessoa se sente assim, tem que trabalhar isso. Ela está trabalhando esse processo. E não é fácil vencer esse tipo de tendência. Porque às vezes já foi uma pessoa que liderou milhões ou milhares de pessoas. Então ela tem a tendência de, não, peraí, eu tenho que falar também, falar tal coisa para poder, entendeu? É esse o ponto, né, central. Quem está fora do corpo físico está vendo isso. Mas não está vendo só aguardando pela fala, está vendo pelo sentimento ali, aquela angústia de querer se destacar sobre os outros. Não é destacar ela para com ela mesma. É destacar sobre os outros. Então, até essa parte de compreender que todo o processo divino aqui na Terra é instituído através da cooperação, é difícil de entender. Espírito de luz que evolui. O espírito, sabe, já completou todas as encarnações na Terra, já é um espírito bem-aventurado. Né? Saiu de espírito equivocado que nem a gente, foi graduado para espírito bem-aventurado. Ele já consegue entender a lógica e desenvolver sentimentos mais nobres, mais justos. Ele, aos poucos, vai percebendo que não é o acumular de conhecimentos e acumular de sentimentos extremamente nobres e mais puros possíveis que te torna ligação direta com Deus. É o pouquinho que você tem e você saber se estruturar em cooperação com todos os outros espíritos daquele mesmo nível, daquele mesmo grupamento, daquela mesma atividade, daquele mesmo serviço. Não tem a ver com eu vou me tornar um espírito maravilhoso, extremamente capaz para Deus. Como? Sozinho. Não é assim que funciona a lógica divina. Sempre teremos que caminhar em conjunto. É inevitável. Não existe como chegar a Deus se não for através do próximo. E também com relação a fora do corpo físico. O próximo continua existindo fora do corpo físico. Ah, mas eu evoluí e tal, não preciso nem mais reencarnar no planeta Terra. Aí você recebe uma missão. Você está achando que você vai receber uma missão onde você vai ter todas as capacidades para exercer a missão? É óbvio que não. Senão não é Deus funcionando. É utopia. É utopia humanoide. A utopia humanoide, ele acredita nisso. Que os espíritos estão se desenvolvendo para se tornar super ultra capazes individualmente. É óbvio que não. Você vai até pedir um esvaziamento. Se você tem muita capacidade em música, você quer ter menos capacidade, porque em menos capacidade você vai aceitar mais outros grupamentos em música. Senão você não vai nem querer ouvir essas pessoas. Você já viu algum catedrático matemático querer te explicar o que é Pitágoras? O que é o teorema de Pitágoras? Existem 102 demonstrações sobre o teorema de Pitágoras. A maioria não conhece nem 3. Aí você quer ouvir a 15ª. A pessoa que estudou isso profundamente não vai querer te explicar. Porque ela vai traçar equações que você nunca viu na vida. E ela vai ter que te explicar tudo para trás. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em somar e acumular cada vez mais. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com essa história? Temos que aprender o verdadeiro significado do amor. E para ter o domínio do amor, requer esvaziamento de condições. Senão você não vai amar. Deus promove isso continuamente aqui na Terra. Né? Depois a gente vai chegar nesse assunto até mesmo lá no Livro dos Médiuns. Ok? Kardec fala um pouco sobre isso e a gente nem percebe.
Então, examina sim, com cuidado, com atenção, todo o material que um ignorante fala. Nossa, essa pessoa é muito ignorante, está falando assim comigo, essa pessoa é muito ignorante, essa pessoa está me mentindo. Isso é uma mentira, como é que ele entendeu dessa forma? Peraí, se ele entendeu dessa forma, deixa eu analisar por que ele entendeu dessa forma. Eu sei que isso não é a verdade, eu sei que isso não me ofende, nem me atinge, mas por que ele entendeu dessa forma? Por quê? É uma proveitosa advertência. Às vezes estamos falando com as pessoas e não percebemos. Às vezes muito bem intencionado, com muita vontade de querer resolver um problema. E às vezes você causa um distúrbio em vez de resolver o problema. E alguém fala, poxa, você mais deu coice do que ajudou, né? Ou você mais... Estou tentando imaginar aqui a situação, tá, gente? Entendeu? A pessoa vai falar de passar uma advertência, mas você não vai entender como uma advertência. Você vai entender como uma calúnia, como uma mentira. Não entenda simplesmente como uma mentira em relação aos seus valores, porque sim, é verdade, é uma mentira com relação aos valores que você estava praticando naquela hora. Sua intenção era boa. As consequências não foram, mas sua intenção era boa. Então aquela advertência é para você refinar. É assim que Deus nos educa, é também através do próximo. E recorda-te, aí a gente tem que sempre lembrar disso, de que não é possível conciliar, viver junto ao mesmo tempo, concomitantemente, o dever que nós temos que cumprir com eu quero ficar descuidado, relaxado, sem fazer nada. E também nem com a verdade, não tem como você conciliar a verdade com a mentira. Não temos como conciliar a verdade com a mentira. Não, mas eu trabalhava na empresa de fármacos. Lá me obrigava a fabricar esse remédio. Eu sabia que esse remédio fazia mais mal às pessoas do que bem. Pô, mas eu sou farmacêutico, né? Foi para isso que eu me formei, que é para fabricar remédio para enganar as pessoas. Não, não foi para isso que você se formou. Não foi. Inclusive, você vai lá na frente e faz votos. Você vai ler o voto que as pessoas fazem na área de medicina, na área de farmácia. São votos lindos. Vai viver aquilo. Prefere viver a mentira. Então, é esse o ponto central. Vocês não estão sabendo, né? Em Stanford, a maior universidade de medicina dos Estados Unidos, né? A mais top, cara, a mais top do planeta Terra, é a número 1. O reitor foi preso. Algemado. Foi algemado de dentro da reitoria. Ele, como médico, mentiu sobre todos os resultados de várias vacinas da Pfizer. Mentiu em paper, oficial, em revista. Ele mentiu para todo o regime acadêmico, todos os resultados, durante o maior impacto com relação a esse projeto aí de descuido, ou vou chamar de descuido, né? Ou de fraqueza da humanidade, de querer fazer dinheiro em situações degradantes. É um descuido, fazer o quê? Mas o cara, ele sempre trabalhou com medicina. O cara era reitor de uma universidade dos Estados Unidos, a mais influente do planeta Terra. Ele mentiu, como eu disse, só achar o valor. Acharam o valor que ele topava mentir. Alguém deve ter oferecido, sei lá, 600 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, e enganou as pessoas em bilhões e bilhões de dólares. E hoje estão observando os resultados dessa mentira, que vem causando sequelas em milhões de pessoas. Então, qual é o problema dessa história toda? É que, assim, você não é obrigado a tomar essas decisões. Você pode recuar. Não, isso eu não faço. Isso eu não quero. Isso eu não tem coerência com a minha consciência. Não, eu não estou mais nesse nível de evolução. Isso com certeza foi 10 encarnações atrás. Isso aqui eu não concordo mais. Isso aqui eu quero me afastar. Eu acho que isso aqui não tem verdade. Eu não preciso praticar isso. É sobre isso. E é impactante. É monstruosamente impactante essa página nesse sentido, tá bom? É claro que também que no sentido como o Luciane comentou inicialmente, também é impactante. Vão ter várias pessoas que vão te sugerir. Poxa, deixa seu filho com outra pessoa estranha e vamos passear. Deixa isso aqui lá. Pô, você só quer saber de... Você só trabalha, poxa. Vamos nos divertir. Vamos curtir a vida doidada. Vão ter várias pessoas para te convencer.
a não cumprir suas obrigações. Pode ser que um dia você até realmente chute o balde e não queira cumprir, mas vai depender só da sua consciência. E o único que vai te julgar vai ser sua consciência, porque Deus não vai te julgar. Deus não vai criar impropérios. Deus só vai te cobrar uma única dívida que todos nós temos. Essa é a maior dívida que nós temos. A dívida real. Qual é a dívida real que nós temos para com Deus e que nós temos para com o próximo? E para todo o sistema da métrica de evolução? As dívidas de amor. Deus planeja para você amar, Deus planeja para você se esforçar em se empenhar em amor, se empenhar em renúncia, se empenhar em cuidado, e você escolhe não se empenhar. Não se devotar àqueles princípios que você disse. Não, pode deixar, vou reencarnar, você vai ver só. Eu vou resolver isso, eu vou amar fulano, eu vou amar Beltrana, vou desfazer todo esse mal entendido aí de séculos. Deixa comigo. Aí chega aqui, faz 10 vezes pior. Acumula aquela ausência de amor que era para ter impactado aqueles outros corações, vai se acumular. Você não conseguiu executar 600 vezes X coração, não tem problema, vai acumular 3 vezes mais, né, depois, mas você paga 1.800, não tem problema. O amor sempre acumula. Sempre acumula. Isso é inevitável. Não tem jeito. Porque geralmente todo mundo pensa o seguinte: nossa, aquela pessoa assassinou, matou, roubou, fez não sei o que lá. Nossa, ele arrumou dívidas. Todo mundo acredita nisso, né? Ele arrumou dívidas gravíssimas com Deus. E a justiça divina vai vir sequelando e esquartejando ele por 30 vezes. Vai jogar 30 meteoros na cabeça dele, vai fazer ele desencarnar mais 30 vezes assim, mais 30 vezes assada. Não é assim que funciona a justiça divina. Não é e nunca foi. Não é. Você só vem com o corpo físico depauperado porque você pede. Deus não fica te punindo. Deus sabe exatamente o que você precisa. De mais experiências no amor. De mais experiências em praticar o bem. Não vai ser te punindo que vai transformar isso. É claro que na edificação desse processo, na construção do destino seu e dos outros, nós temos responsabilidades, especialmente para conosco mesmos. Então, vamos, por vezes, sofrer lá no perispírito as irradiações do que nós sentimos, do que nós vivenciamos, do que nós desejamos para o próximo, do que nós distorcemos em nós mesmos o que deveríamos estar vivendo. Mas não foi Deus que foi lá e distorceu, foi a sua ação. Você gerou isso. E com certeza em proporções muito, muito diminutas em relação aos danos que realmente possamos ter causado, né? Mas vamos lá para o Livro dos Médiuns. Desculpa aí, acabei falando demais. Essa página é intrigante. Eu gosto muito dessa página. Vamos aqui para o Livro dos Médiuns. Agora deixa eu lembrar aqui onde a gente estava. Eu fiz uma marquinha. Deixa eu diminuir o tamanho da folha aqui, eu consigo ver melhor. Opa, passou aqui. Aqui, médios videntes. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para a gente lembrar a todos o capítulo. Nós estamos justamente no capítulo 14, ok? Dos médiuns. E aí vamos tratar dos médios de efeito físico, pessoas elétricas, já passamos por isso, né? Sensitivos, médios audientes, médios falantes e, subsequentemente, videntes e sonambúlicos, curadores e pneumatógrafos. Então, já estamos aqui no item 167, chamados médios videntes, ok? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Só um minutinho, desculpa. Às vezes eu acho que não está suficientemente grande para vocês. Aí vocês me avisem, por favor. Tá bom assim o tamanho da letra? Quem tiver no celular, com o celular deitado. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu tô no computador. Tá ok. Médios videntes. Item 167. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Não é que o espírito se materializou e ele está vendo o espírito, não. Ele vê o espírito
onde ninguém mais está vendo, ok? Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Alguns conseguem ver com tanta intensidade, né, que nem sabe. Chico várias vezes perguntava, né? Às vezes Chico está sentado assim num banco, perguntava: você está vendo aquela pessoa do outro lado da rua, dando tchau, falando, não sei o quê? Você está vendo? Aí a pessoa: não estou vendo não. Ah, não, tá ok, só para confirmar. Porque ele mesmo não conseguia distinguir, né? Ele não conseguia perceber a diferença. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Aí é outro estado aqui, a gente vai conversar sobre isso. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Isso é raro. Eu digo permanente que está falando que é o seguinte, continuamente. De dia, de noite, não sei o quê, no dia seguinte. Isso é raro, muito raro. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Na categoria dos médios videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. O que ele está querendo tratar sobre isso? Ó, a possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médio vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, das manifestações visuais. Ele comentou isso lá bem detalhadamente, né? Nós tratamos desse assunto bem detalhadamente por lá. Dupla vista que ele está falando aqui é aquele fenômeno de desdobramento, né? A pessoa está se desdobrando e tem uma dupla vista. Ela vê com os olhos do perispírito, né? Ou seja, o espírito que está enxergando, e igualmente com relação aos olhos físicos. O médio vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Kardec sempre preocupado em querer esmiuçar tudo, né? Se existe essa variável, ele quer esmiuçar. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, estou falando de comunicação mediúnica, né? Tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: alguns espíritos que já passaram, já tiveram o período de cegueira, e Kardec estava estudando sobre isso, foi trazido esse espírito para ele apresentar como ele viveu. Olha, eu era cego, 100% cego, mas por vezes eu tinha uma percepção visual. Eu percebia até os objetos, mas não era com os olhos do corpo físico. É isso que ele está tentando explicar. Ok? 168. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas, que aquele que vê, amou ou conheceu o que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Então, Kardec enumerou inúmeros casos desse tipo, né? Tem vários na Revista Espírita, incansáveis relatos sobre esses tipos de comunicação, né? Há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, conquanto mortos, há mais ou menos tempo, há um certo tempo, né, aparecem, ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Muitas mães ou pais, por vezes, descobrem a realidade, aí depois pede, poxa, por favor. Já aconteceu várias vezes, né, na mesa mediúnica,
esse tipo de comunicação. O espírito, por favor, alguém volta lá e conta para ele. Eu expliquei tudo errado, não é assim. Inclusive, eu até estimulei a ter raiva disso, ter raiva daquilo. Foi tudo errado. Não tem como você ir lá e falar, né? A pessoa não vai entender. Mas, enfim, o espírito é normal, né? Esse sentimento de querer avisar e para a pessoa reconsiderar outras possibilidades, né? Estas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. Não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. Isso geralmente acontece, muitos médiuns acabam buscando a casa espírita num princípio de socorro. Ocorre uma intensidade profunda desses encontros, dessas visões, aí a pessoa começa a frequentar, começa a participar das reuniões e começa a equilibrar esse princípio, mas ao mesmo tempo equilibrar essa tarefa. Começa também a equilibrar essa tarefa. E essas, digamos assim, essa faculdade que consiste na possibilidade, essa possibilidade passa a ficar mais estruturada. Ela não fica desequilibrada, ela fica mais estruturada para certos objetivos, né? A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Então, o médium vidente é aquele que vê realmente espíritos desencarnados com uma certa frequência, né? Entre esses médiuns, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Só lembrando, né, o chamado evocação ou espíritos evocados, essa questão de chamar realmente alguém para dialogar com esse alguém, seja mesa mediúnica ou não, é uma prática que Kardec realizava nesses primórdios, né? E assim, é Kardec, né? Não é um espírito qualquer que está executando esse tipo de tarefa, esse tipo de investidura. Nós mesmos não temos essa capacidade e muito menos essa preocupação. Se você está ali fazendo a prece pela pessoa, você deve desejar que a pessoa seja atendida, seja onde ela estiver, né? Seja em qualquer instância que o espírito desencarnado se encontre. Ela não tem que ser assistida e amparada e seja visível ali do seu lado porque você quer, porque você está mandando. Isso é algo assim, um sentimento. Não é esse sentimento que Kardec quis dizer aqui, né, do evocado. Quando ocorria o princípio de evocação, era no princípio de auxílio, de aporte, de amparo. Algo que hoje nós praticamos similarmente quando ocorre uma prece. Poxa, faz a prece por fulano. Sabemos que fulano está precisando de ajuda. Quando você está fazendo prece por fulano, por Beltrano, é óbvio que fulano e Beltrano têm outros, digamos assim, braços da rede de pensamentos, né, interligados em relação aos destinos. E esses espíritos vêm se comunicar, né? São trazidos para se comunicar, na verdade. Então, prosseguindo. Nós não evocamos espíritos, é isso que eu estou falando. Em mesa mediúnica, nem em lugar nenhum. Não, eu vou fazer uma evocação aqui silenciosa, não vou contar para ninguém. Não faça isso. Às vezes você vai perturbar o espírito em vez de ajudar, né? A gente não deve tentar querer impor a ajuda a alguém. Zelamos pedindo ajuda, pedindo amparo, pedindo socorro, mas a forma como vai ser realizada a ajuda, nós estamos satisfeitos com a forma como Deus melhor vai estabelecer, né? A gente não precisa evocar nesse sentido distorcido. Kardec aqui evocava no sentido mais educacional, e ele tinha a autonomia e espíritos ao lado dele, em que ele podia, era solicitado a ele, você pode chamá-lo pelo nome. Você vai ver isso várias vezes na revista espírita. Poxa, mas às vezes tem espíritos do lado dele que são espíritos que compõem ali o espírito de verdade. Então é outro patamar, né? Não é a mediunidade convencional que a gente está comentando. Em termos de apoio, né?
desses espíritos superiores. Descrevem-lhes com as menores particularidades, os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Nós conversamos um pouquinho sobre isso quando tratamos lá naquela parte de materialização, onde os espíritos estavam explicando como que eles conseguiam, por exemplo, tinha um espírito que tinha uma caixinha de rapé, que era muito comum no passado, até no Brasil, era comum, era chique você espirrar. Espirrar era coisa de chique. Então você tinha uma caixinha de rapé que você cheirava, aí irritava a narina e você espirrava. Então ocorreu um processo de materialização daquele espírito e foi possível observar, inclusive com a caixinha de rapé. Né? Todo mundo reconhecia a vestimenta, o vestuário, o chapéu, a caixinha de rapé. E, lógico, Kardec, né, ficou encucado. Poxa, como é que ele conseguiu aparecer com uma caixinha de rapé? Ele não tem isso do outro lado. Ele não tem chapéu. Como, né? É porque a memória residual dele para aquela condição, para ele ser reconhecida. Aquela memória residual vai ser a mais reconhecida por todos ali que estavam presentes. Mas em si, a caixinha de rapé em si não tem a mesma função. É só uma função visual. Não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tratou desse assunto exaustivamente. E dissemos que isso impacta, né, em todos os outros processos mediúnicos. Então, o mesmo acontece aqui. O médium vidente, ele está observando os espíritos com essa imagem residual. Eles estão manipulando o perispírito e mantendo certas particularidades que eles gostam ou que eles querem. Né? Emmanuel, por exemplo, utiliza o nome Emanuel de Emanuel da Nóbrega, né? O padre Emanuel da Nóbrega. Né? Ele quis manter esse nome devido à experiência que ele teve aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a aparência física contam, né, e narram nesse sentido, né? O Chico fala isso várias vezes, que o semblante do rosto são os semblantes daquele período em que ele esteve em contato com Cristo pessoalmente. Né? Quem já leu ali a história de Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Então, assim, essas particularidades menores, os gestos, a expressão fisionômica, os traços do semblante, isso é uma memória residual que o espírito mantém, né? Porque se pararmos para observar do ponto de vista de Joana de Ângeles, cada encarnação é como se fosse uma camada de cebola e vai formando essas consciências agrupadas, experiências agrupadas que se entrelaçam e se harmonizam. Né? Lógico que só porque ele tem um semblante parecido com o senador romano, não quer dizer que ele tem os mesmos sentimentos. Então é uma questão realmente de algo que impacta aquele espírito que ele quer manter. Né? Imagina, quem teve pessoalmente com Cristo é óbvio que quer ter algum traço daquela presença ali do Cristo. Né? Possivelmente pode ser isso, eu estou conjecturando aqui. Mas vamos lá, prosseguindo. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vem toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-iam dizer, de seus afazeres. Então, tinha até uma médium, na época que a gente frequentava lá o Ana Viana, ela não pegava ônibus, ela não conseguia, porque ela entrava no ônibus e ela via um volume gigantesco de espíritos, populações de espíritos andando na rua, populações de espíritos junto no ônibus, e ela ficava assim, ela não conseguia manter nem sequer o equilíbrio psíquico diante daquele cenário. Então ela não evitava ao máximo, né, de sair na rua, é uma situação bem difícil. Então isso não é um caso novo. Desde a época de Kardec isso já foi narrado e exemplificado. Item 169. Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos, que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que a lhes escutar a conversação. Alguém que está na plateia, né, assistindo.
cena diversa se desenrolava no palco. Ou seja, alguma coisa diferente acontecia no palco. O médico estava narrando isso, né? Narrou isso quando estava lá assistindo. Por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em ficar a remendá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Criança, entendeu? Uma mentalidade de criança. Tá lá atrás brincando, imitando o gesto do outro, tipo fazendo deboche do que o outro está ali apresentando. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Olha só. O médium vendo tudo isso concomitantemente, ao mesmo tempo. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando-o animado de intenções um tanto levianas e tendo evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temerário juízo. O que ele está querendo dizer aqui? Tava lá o médium, Kardec, o médium narrou isso para Kardec, Kardec pensou, esse espírito deve estar, né, tentando desestabilizar emocionalmente, prejudicar essa cantora. E aí ele, depois que foi evocado lá para dar o testemunho dele, ele falou, não sou o que julgas. Ele responde, vem se comunicar e respondeu, eu não sou o que o julgas. Disse, sou seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Ele tomou um susto, né? Cadê? Opa, peraí, julguei mal. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos, dizendo, adeus, ela está em seu camarim, é preciso que vá vigiá-la. Olha que ponto, hein? Impressionante. Em seguida, evocamos o espírito Weber, que é o autor, né? O autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Aí ele respondeu, não de todo má, porém frouxa. Os atores cantam e estudam. Não há inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada no palco. Né? Ele saiu daquele ponto e foi aparecer lá no palco, pairando acima dos atores, partindo dele, como eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve então nestes visível recrudescência, ou seja, um aumento, né? Um aumento com maior intensidade de energia para executar ali o ato, né, da performance da cantoria. Pode falar, Paloma. Pode falar, Paloma. Paloma, quer falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Não, eu botei o telefone para carregar e sem querer eu encostei aqui. Mas sobre isso tudo que você está falando aí, eu me recordei de um livro, eu não sei se o nome do livro é Muitos Mestres, Muitas Vidas, alguma coisa assim, eu acho que foi ou o autor desse livro que escreveu um outro livro falando a dizer a respeito disso, da sua colega aqui lá do Viana, que não gostava de entrar em ônibus. Sim, sim. Ele fez um relato, não sei qual foi o livro, eu vou procurar saber, depois eu falo para vocês. Que, tipo assim, ele é uma pessoa do mundo, assim, como é que eu posso dizer? Ele foi convidado para uma festa onde tinha muitos atores, cantores, vamos dizer assim, que foi um Grammy, alguma coisa assim, né? E ele não gostava de ir, mas ele não tinha como não ir dessa vez. E aí ele relata do porquê que ele não gosta de ir. Porque ele vê pessoas que ele gosta fisicamente e perto deles, esses irmãos, sabe? E relata muitas coisas difíceis de poder ver, né? Como ele falou, aí ele relatou que ele não gosta de ir a bar, ele não consegue entrar em boate, justamente devido a certas frequências do local. Então, o que a sua amiga lá do Viana falou, né, a nossa irmã, né, comentou, acontece com esse autor. Aí ele relata nesse livro essas situações.
Então, mais um motivo para demonstrar que Kardec, né, não estava falando de algo simples que aconteceu uma vez e não aconteceria mais. Acontece, continua acontecendo, né? O processo mediúnico, por vezes, se intensifica em algumas encarnações. Não é à toa, tem uma motivação para isso. E, é claro, tudo isso tem um propósito. E aprender a perceber esse propósito, melhor conduzir a vida, né? Com o mínimo de equilíbrio, com o máximo, tentando maximizar o equilíbrio, na verdade, é o mais importante, claro, com certeza. Então, é, mas é intrigante também o espírito vidente ele conseguir ver toda essa dinâmica concomitante, né? É muito raro essa intensidade de, de mediunidade, porque realmente é muito perturbadora, né? A ponto de você achar que tem uma multidão de pessoas ali e não tem ninguém, do ponto de vista de encarnado, né? E são, a maioria está desencarnada e você está ali percebendo todo aquele processo. Mas é interessante e você observa o cuidado e o zelo contínuo ali do espírito protetor que está ali guiando aquela encarnação daquela pessoa e às vezes a gente não percebe que isso ocorre por vezes a nível bem detalhado, bem do dia a dia, bem passo a passo, né? A gente não dá o devido valor a esses espíritos que receberam uma outorga divina, uma obrigatoriedade divina em nos acompanhar, em nos estimular e nos animar diante de todas as coisas. Temos que saber também agradecer a essas almas bondosas, né? Pessoal, o horário aqui já estourou. Eu estou com 1h30 aqui, nem sei que horas são. Eu estou olhando só para a gravação. Aí tem 8h15. Vamos parar aqui, gente, desculpa. Eu estava olhando só pelo horário da gravação e não pelo horário aqui do relógio. Na próxima a gente continua aqui no item 170, tá bom? Ainda dentro do livro dentro do conjunto de itens que compõem ainda médios videntes. E na próxima, se tudo der certo, a gente inicia os médios sonambúlicos, que são os mais intrincados de compreender. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então vou fazer a prece para a gente adiantar, para a gente finalizar. Vamos lá. Só fechar aqui o arquivo. Pronto, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, a alicerçar e a disponibilizar recursos para os nossos destinos, para nos empenharmos com boa vontade e coragem em implantar o reino de Deus em nossos corações, através das experiências sucessivas, em nos empenharmos com bondade, com carinho, com bom ânimo, sermos mais benevolentes para com todos, compreensivos e tolerantes com as imperfeições alheias, perdoando as ofensas, seja elas quais forem, e assim cooperando uns com os outros para implantarmos o reino de Deus no aqui e no agora, em cada minuto. Obrigado, Senhor, pelos seus exemplos de caminho, de verdade, de vida, o qual temos uma tendência muito forte em nos desviarmos. Obrigado pelos espíritos protetores que nos auxiliam, nos amparam, a todos, sem exceção, o qual receberam essa outorga divina para nos estimular, dar ideias melhores de como melhor conduzir a vida, como melhor estruturarmos os nossos destinos, não só ao longo prazo, mas imediatamente no amanhã, para que possamos sentir a vida com mais carinho, com mais alegria, com mais fraternidade. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é fornecido hoje e sempre. Só temos a agradecer por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite a noite. Boa todos. noite.